O próximo agora que a gente precisa fazer, então aqui do backlog, eu vou pegar esse modelo de entidades e bancos, colocar aqui para a parte de a fazer, o card de a fazer, vou abrir e a gente precisa criar agora a tarefa de implementar entidades de domínio e persistência. A gente precisa criar as classes pessoa, aluno, professor, criar uma classe para endereço, mapear as entidades com JPA, seja os relacionamentos ou as heranças, criar os repositórios JPA e configurar o banco H2 com credenciais aí no nosso application.properties. Primeira coisa, então, vamos começar a fazer isso. Aqui do nosso projeto, como a gente acabou de ler ali dentro da nossa tarefa, a gente vai ter algumas entidades, né? Nesse momento, a nossa principal entidade vai ser a entidade pessoa. Então, a pessoa, ela vai ter, no caso ali, algumas características, alguns atributos e também alguns métodos. E, em seguida, a gente vai ter outras duas entidades, que será a entidade professor, e também a gente vai ter a entidade aluno. Tanto a entidade professor quanto a entidade aluno vão herdar tudo que a pessoa tem. Então, a pessoa tem nome, o professor e o aluno vão ter nome. A pessoa tem CPF, o professor e o aluno vai ser CPF. Só que é o seguinte, eu posso ter vários professores e vários alunos aí no sistema escolar, mas eu não posso ter uma pessoa, ela precisa ser um professor ou aluno. Eu tenho que fazer alguma forma aqui, pensar, para não poder o pessoa aí ser instanciado, né? Ter uma pessoa apenas. E a gente vai trabalhar com programação orientada a objetos. Na verdade, que a gente está trabalhando tanto com a abstração, pegar uma classe que ela não pode ser instanciada, não pode ser copiada, e também com herança, né? Onde o professor e o aluno vão estar herdando todas as informações que a pessoa tem. Além disso, a gente vai criar uma outra entidade aqui, que vai ser a entidade conhecida como endereço. Essa endereço, ela vai ficar realmente responsável pelos endereços do professor ou do aluno. Só que assim, a gente não vai precisar criar um modelo de endereço, né, para essa entidade, para professor e para o aluno. A gente cria apenas uma e a gente, de alguma forma, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai falar o seguinte, ó, esse professor está ligado a esse endereço, esse aluno está ligado a esse endereço, através de algumas annotations que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui dentro do nosso projeto, pessoa vai ser um modelo, professor vai ser um modelo, aluno vai ser um modelo e o endereço vai ser um modelo. Só que a nível de banco de dados, falando de banco de dados, de tabela, eu não vou ter tabela pessoa, porque não pode ser instanciado, vai ser abstrato. Professor, eu posso ter uma tabelinha professor com todas as colunas, com as informações do professor. Mesma coisa com o aluno, também posso ter todas as colunas do aluno também. E o endereço não vai ser uma tabela separada, não. O endereço ele vai ficar ou aparecendo na tabela do professor ou também na tabela do aluno. Então, dependendo de qual for a tabela professor-aluno, o endereço do professor ou do aluno vai ser apresentado para a gente. Isso é muito importante, a questão de a gente poder reusar aí, né, fazer um reuso de código para evitar uma duplicidade aí e deixar o nosso código poluído. Então, continuando aqui, nesse momento, a gente precisa criar as nossas classes. Então, as nossas classes que a gente vai criar nesse momento são as classes de modelos. Então, vamos criar então a classe dentro do pacotinho aluno, novo arquivo. Vamos criar então o nosso módulo. O nosso módulo vai chamar de aluno.java. Dá o Enter. Aí, no endereço, mesma coisa. Endereço.java, sem usar a acentuação, e mantenha o padrão Pascal Case, primeira letra da palavra maiúscula e toda a próxima palavra, a primeira letra também em maiúscula. Aluno, endereço, pessoa, então novo arquivo, pessoa.java, belezinha, e faltou agora o nosso professor, professor.java, dei o Enter. Beleza. Primeira classe que a gente vai mexer aqui agora vai ser a classe pessoa.
A classe pessoa, ela vai ser a classe que vai servir para a gente aí de molde para o professor e também para o aluno. Perceba o seguinte, nesse momento eu estou utilizando aqui no meu VS Code, eu não estou deixando o salvamento automático, até aparece essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aparece justamente porque aquele arquivo, aquela classe, ela não foi salva. Isso aí é opcional, mas a nível de back-end, trabalhando com back-end, eu acho importante você ter um controle do que está acontecendo com a sua aplicação. Então eu costumo fazer isso, eu costumo deixar sem um salvamento automático, e conforme eu vou trabalhando nas classes ali, eu vou salvando, no caso, esses arquivos, essas classes, e verificar qual foi a alteração que aconteceu lá do nosso servidor, né? Enfim, então, vou começar aqui agora com a classe pessoa. Ela vai ser uma classe abstrata, ou seja, ela vai oferecer herança para a classe professor e também para a classe aluno. Então ela vai ser uma classe abstrata. Então antes da palavrinha class aqui, a gente vai escrever que ela vai ser uma classe abstrata. Muito bem. Em seguida, a gente precisa informar quais serão as características que toda pessoa ela tem. Então essas características elas vão ser utilizadas aqui dentro como atributos, como variáveis. Já que essa classe vai ser uma classe que vai oferecer herança tanto para pessoa, tanto para aluno e também para o professor, todos os atributos que a gente vai colocar a partir desse momento, essas características da pessoa, vão ser protegidos, protected, ou seja, somente quem está dentro daquele próprio pacote dela, da classe pessoa, vai conseguir entender, vai conseguir enxergar, e também as classes que são herdadas. Então, para isso, a gente vai colocar aqui agora o protected. Vamos colocar, no caso, o nome, que vai ser um string, nome, ponto e vírgula. Em seguida, protect novamente, o CPF. Em seguida, protect novamente, vamos colocar o e-mail como uma string também, e-mail. Protected também, um string. Vamos colocar a data de nascimento como uma string também, data nascimento. Lembrando que o padrão que a gente está utilizando aqui nesse momento para essas variáveis, para esses atributos, é o padrão camel case. Então, primeira letra da palavra é minúscula e toda a próxima palavra, a primeira letra é maiúscula. E o protect string também telefone. Um outro atributo importante para a gente utilizar aqui é exatamente o endereço. Só que o endereço, como a gente falou anteriormente, ele vai ter, no caso, essa artimanha de se conectar ao professor ou o aluno, sem necessariamente eu ter todas as informações do endereço dentro dessa entidade pessoa e aluno aqui, aluno e professor aqui dentro da nossa API. Então, para isso, a gente vai colocar protect também, só que a gente vai falar que é do tipo endereço que a gente não criou ainda. Vai criar daqui a pouquinho e vai ficar dando erro um pouquinho aqui por enquanto, tá? Endereço. Então, a gente vai chamar de endereço. Não se preocupe, esse erro que está acontecendo aqui é justamente porque a classe endereço, ela não foi ainda povoada, né? A gente não tem nada dentro dela ainda. Então, vamos aproveitar e está agora criando a classe endereço.java. Na verdade, a classe ela já está criada. O que a gente precisa fazer aqui agora é justamente povoar, trazer aqui para cá os atributos. Então, dentro dessa classe, a gente vai criar os atributos. O primeiro, private, string logradouro. Depois, o private, string bairro. Private string CEP, private string cidade, só alterar aqui o bairro que eu coloquei, bairro, cidade, private string UF, private string número e por último private string complemento. Então, logradouro, bairro, CEP, cidade, UF, número e complemento. Belezinha. Vou dar um Ctrl S aqui também, uma pessoa também um Ctrl S. Aqui agora a pessoa, ela já pode conhecer já o endereço, então vou passar o mouse por cima do endereço.
correção rápida, importar aqui o endereço. Beleza, aquele erro que estava acontecendo já não está acontecendo mais. Agora vamos aproveitar, vamos na classe aluno. A classe aluno é uma classe que ela vai estender aí exatamente da classe pessoa. Então, tudo que a classe pessoa tem, a classe aluno, ela passa a ter a partir desse momento, a classe pessoa. E aí vamos criar o private string ID do aluno, ID aluno, ou seja, o aluno vai ter um ID, e também private string curso, que vai ser o curso do aluno. Só vou passar o mouse aqui por cima da pessoa e fazer a importação aqui da pessoa para dentro do nosso aluno.java. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o professor, ir lá no professor, o professor também extends lá da pessoa, pessoa, beleza, consegui fazer o import já. Vamos também ter o private string id professor e o private string também curso. Show de bola. Então, no caso, essas nossas 4 classes, elas já foram aí povoadas. Então, a gente precisa fazer o seguinte agora. Lá no começo, quando a gente startou, foi lá no Spring Initializer, no site do start.spring.io, a gente selecionou lá algumas dependências. Essas dependências, como eu falei para vocês anteriormente, a gente não precisa se preocupar em estar baixando elas. Quem faz esse trabalho para a gente é o Maven. E você pode localizar, visualizar, no caso aí, todas essas extensões, né, essas dependências que o Maven vai baixar dentro do nosso arquivo pom.xml. Esse arquivo pom.xml é exatamente esse daqui. Então, clicando no arquivo pom.xml, vou apertar Ctrl B aqui para tirar, ocultar aqui o explorador. Um pouquinho mais para baixo aqui, a gente tem as dependências. Então aqui, ó, a primeira que aparece para a gente é o Spring Boot Starter Data JPA, é exatamente aí essa dependência que a gente precisa para poder fazer mapeamento aí para o banco de dados. Seria basicamente você ir lá na classe aluno, na classe professor, e informar quais são os campos que você vai ter lá da coluna, quais são as colunas que você vai ter da tabela dentro do banco de dados. Além disso, aqui dentro desse arquivo pom.xml, você tem algumas outras informações. Qual é o domínio do seu projeto, o Artifact ID do seu projeto, que a gente está fazendo uma API, a versão do seu projeto, o nome do seu projeto e também uma descrição. Isso aqui pode ser atualizado a qualquer momento, você pode vir aqui atualizar essas informações. E então, vamos voltar lá agora no nosso pessoa.java. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui no pessoa.java é justamente mapear aqui a pessoa, essa classe pessoa, informando que essa classe vai ser uma classe que vai oferecer herança para as outras duas classes, a classe professor e a classe aluno. Então, para isso, a gente vai utilizar a annotation @mapped superclass. Essa annotation, mapped superclass, ela é, no caso aí da Jakarta, ou seja, do JPA mesmo, e ela basicamente fala aí que a gente tem aqui uma classe que ela vai oferecer, uma superclass, ela vai oferecer herança. Uma outra possibilidade aqui muito bacana, até para reduzir a quantidade de código que a gente tem nas classes, é a annotation @data. Essa annotation @data, ela é uma annotation do Lombok. Ela tá presente nas últimas versões do Lombok. E ela é muito bacana porque ela já traz pra gente o getters, os setters, os construtores com todos os atributos, sem nenhum atributos, o equals e o hashcode. Tudo isso já vem prontinho pra gente, só utilizando aqui a annotation @data. É muito importante a gente utilizar ela até para poder evitar ficar usando tantas anotações, né? Vai ajudar a gente bastante. Além disso, a gente precisa utilizar na classe endereço aquela mecânica de que você vai ter nesse momento ali uma tabela. Essa tabela, por exemplo, se for a tabela aluno, ela vai receber no caso ali os
o endereço, né, dos alunos. Então, para isso, a gente utiliza uma artimanha chamada Embedded in Embeddable, que está dentro aí, essas são anotações que estão dentro aí do Spring Data JPA. Então, o que a gente vai fazer? Aqui na classe pessoa ainda, na classe pessoa, que é uma classe abstrata, ou seja, ela não pode ser instanciada em momento algum, a gente vai utilizar a annotation arroba embedded. Então, embedded. Arroba embedded, a gente vai anotar, ou seja, essa annotation, ela vai existir acima ali do atributo que vai fazer referência a uma classe. Então, aqui seria o arroba embedded. Beleza, vamos aproveitar, por enquanto é só isso aqui, nessa classe. Vamos aproveitar, vamos lá agora no endereço.java, porque é o seguinte, se eu tenho uma classe, a classe abstrata pessoa, que é uma classe que tem um campo ali, um atributo, que é embedded, eu preciso ter uma classe que ela vai ter annotation embeddable. E é exatamente aqui a classe annotation, endereço, arroba embeddable. E além de ter o arroba embeddable, também vou querer ter aquela artimanha do Lombok, de ter os getters, os setters, tudo aquilo que uma classe Java ela precisa ter. Então, o arroba data também. Prontinho. Agora, seguindo aqui, vamos para o aluno.java. O aluno.java, nesse momento, lembrando o seguinte, tudo que tem dentro da pessoa aqui, o aluno vai ter também. Então, o aluno ele tem o nome, CPF, e-mail, data de nascimento, telefone e também o endereço. Além disso, ele também tem aqui o ID do aluno, seu próprio ID. Então, o aluno tem o seu próprio ID e também o aluno ele vai ter um curso. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse momento? No aluno.java, a gente vai colocar as annotations da classe. Então, o aluno ele vai ter a annotation de data, também getter, set, tudo aquilo que a gente falou do Lombok. E aí, essa classe, ela vai ser uma classe, uma entidade. O que vem a ser isso? Eu quero que a minha API entenda que ela é uma parte da regra de negócio, é uma entidade, é um objeto, são objetos que vão ser criados, e essa classe, ela faz referência aí a uma tabela no banco de dados. Então, para isso, a gente vai utilizar o arroba entity. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso aqui agora, que quando a gente utiliza o arroba entity e não utilizamos lá na pessoa, é porque a classe pessoa ela não vai ser uma tabela dentro do banco de dados. Ela vai ser apenas uma classe dentro aqui da nossa API para que a gente possa pegar as informações dela. Eu friso isso porque pode acontecer de ter alguma confusão de não ter lá, por que a pessoa não tem arroba entity? Exatamente por isso, porque ela não é uma tabela. Ela faz parte lá do embedded, do embeddable, faz parte de uma tabela que vai ser aluno ou a tabela professor. E além disso, aqui na classe aluno ainda, a gente precisa fazer mapeamento para que o ID aluno, esse atributo, ele seja considerado uma chave primária. Se você não sabe o que é chave primária, eu vou deixar um vídeo também aqui, posteriormente, para a gente poder entender exatamente o que vem a ser chave primária, chave estrangeira. Só que nesse momento aqui, eu vou passar o arroba ID. Esse arroba ID também vem do Jakarta, toma muito cuidado para ver se está vindo do lugar certo. Do Jakarta também. E além disso, eu vou querer que o ID ele seja gerado de forma automática. E para isso a gente vai utilizar o generate value. E a estratégia que a gente vai utilizar vai ser a geração generate type.uid. Pronto, perfeito. Então, ok. Aí, agora, a gente vai lá no nosso professor. O professor.java ele vai ter também o arroba entity. E vai ter também o arroba data. Show de bola. Mesma coisa aqui agora para o ID do professor, arroba ID, Jakarta. E também o arroba generate value, abre e fecha parênteses. A estratégia vai ser o generation type.uid. Só para finalizar, você pode estar percebendo que está dando um alerta aqui.
é só a gente fazer o seguinte: como no caso a gente está utilizando aqui uma classe que é uma abstrata e a classe abstrata ela já possui já os getters, etc. Eu preciso informar aqui para que essa classe professor ela vai receber, no caso, todos esses getters, etc. lá da classe pessoa. Então, para isso, a gente vai utilizar o arroba equals and hashcode, e aqui dentro a gente vai utilizar, no caso, o call super como true. Pronto, a gente vai fazer a mesma coisa aqui também para a classe aluno e já para de ter esse nosso erro aqui. Opa, isso aqui fica embaixo, belezinha. Prontinho, falta só agora fazer a importação, belezinha, show de bola. Agora vamos voltar lá no nosso Trello, para a gente poder ver, pronto, criar classe pessoa, aluno e professor. A gente já criou as classes e já mapeamos, já colocamos já os atributos e já inserimos as anotações de JPA. Criar a classe endereço, ok. Mapear as entidades, a gente colocou já com os relacionamentos e com a herança. E agora a gente precisa fazer a criação dos repositórios JPA, do aluno repository e do professor repository. São bem simples a gente poder criar essas duas classes. Vamos criar ela dentro, exatamente dentro aí dos nossos modelos. Então, a gente lá no pacote do aluno, dentro do pacote do aluno, a gente vai criar aqui o aluno repository.java. Vamos dar um enter. E também vamos lá no professor, novo arquivo, professor repository.java. Maravilha, então aqui no professor repository, no caso ali a gente vai trabalhar com uma interface, então interface e essa, interface, e no caso essa classe que é do tipo interface, ela vai no caso estender de JPA repository. Só lembrando, no caso aqui, essa classe, basicamente, essa interface, ela vai estender tudo que o JPA Repository tem. Então, toda a questão de salvar no banco de dados, alterar, deletar, ler, a leitura, né? Tem vários métodos prontos já que a gente pode estar utilizando. E quando a gente faz essa extensão do JPA Repository para essa interface, a gente precisa passar dois atributos aqui. Na verdade, duas propriedades. A primeira, qual é o objeto, qual é a entidade, na verdade, aqui dessa nossa classe, que é a classe, no caso aqui, professor. A entidade, que aqui no caso vai ser professor, e o tipo do dado lá do ID. Então, é o string. Belezinha. A mesma coisa a gente vai fazer aqui agora para o aluno repository. Então, vai ser uma interface também. Ela vai estender. Extend de JPA Repository, abre os diamonds, vai ser agora do aluno e também vai ser string. Belezinha? Pronto, então é só isso que a gente precisa fazer nesse momento para o aluno repository e para o professor repository. A gente pode até fechar essas duas classes, estes dois arquivos já. Vamos voltar lá no nosso Trello. Pronto, a última coisa que a gente precisa fazer agora é configurar o banco H2 com credenciais lá no application.properties. Então, vamos agora no nosso arquivo application.properties. Ele fica dentro aqui de resources, application.properties. Aqui não tem muito mistério, é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, mas vou explicar exatamente o que está acontecendo aqui. Bom, isso aqui são alguns comandos que a gente utiliza dentro do arquivo application.properties. Esse arquivo application.properties, como o próprio nome já diz, são as propriedades da aplicação. E aqui, por exemplo, nesse momento, a gente vai estar fazendo uma ligação direta aí, uma comunicação com o banco de dados de memória, que é o H2. Então, a primeira informação aqui, a primeira linha, Spring Data Source URL, você vai colocar o nome do seu banco de dados. Vou colocar aqui como escola BD. Data Source Drive Class Name, que é no caso o H2 que a gente está utilizando. A Data Source Username vai ser um nome que você vai dar, um usuário, o password eu deixo para o padrão em branco. E o True aqui, esse Enabled, é para poder, no caso, informar, mostrar lá no terminal
quando as colunas forem, as tabelas forem serem criadas aos pouquinhos. Vou dar o Ctrl S, vamos voltar lá no Trello agora e pronto. Então, essa segunda parte aqui, que no caso seria a modelagem de entidade e de banco, a gente já pode colocar lá como... Vamos colocar, na verdade, em fase de teste, né? O setup do projeto nem precisa ter passado pelo teste, mas aqui na fase de teste, vamos deixar aqui modelagem de entidade e banco, porque a gente não testou ainda para ver se está funcionando. Vamos aproveitar agora, pegar a implementação dos DTOs e trazer aqui para em andamento.